Você tem dificuldade em dizer não? Fique tranquilo, se você tem dificuldade em dizer não, você não está sozinho nisso. Saiba que uma pesquisa feita com 186 pessoas numa universidade chamada Universidade da Mudança, e eu vou deixar a referência aqui para você, 72% das pessoas relataram uma grande dificuldade em dizer não. Dizer não para o outro, dizer não em situações não só delicadas, mas situações corriqueiras do dia a dia. Tá, eu entendi então que tenho essa dificuldade, mas como eu me livrar disso? Como mudar isso? A origem dessa dificuldade começa na culpa. Sim, uma culpa. Culpa de desagradar as pessoas, uma culpa de ser mal visto, uma culpa de não conseguir atender as expectativas alheias, ou seja, uma culpa generalizada, tudo envolvendo o outro. E tudo isso começa lá na infância, quando é impregnado na nossa mente que precisamos ser gentis, que precisamos agradar aos outros, precisamos sorrir, precisamos ser simpáticos. O que as pessoas vão pensar de nós? Você já percebeu, você que tem filho, quantas vezes você fala assim, se comporta porque olha o que vão pensar de você, e a gente já vai impregnando essa necessidade na cabecinha da criança de agradar aos outros, de atender expectativas alheias. Então, como é importante aqui, principalmente na educação dos filhos, nós, quanto pais, nos reeducarmos para educarmos de uma forma correta, para que os nossos filhos eles não venham a passar por algumas situações que hoje nós precisamos desconstruir, a fim de nos tornarmos pessoas mais evoluídas, pessoas melhores, porque afinal estamos aqui para isso, né? Todo dia é um novo dia, uma nova possibilidade de nos tornarmos pessoas melhores. Por que ali no começo do vídeo eu falei para você que eu não gosto muito dessa narrativa egocêntrica de quando falamos aprenda a dizer não porque é um ato de autocuidado, ok, né? Como eu falei, é uma coisa óbvia. Mas eu percebo que nós, quanto seres humanos, nós temos uma incrível facilidade de pegar uma narrativa que é conveniente para nós e abordarmos como uma verdade concreta, a fim de que a gente, então, não mude comportamentos tóxicos que estão nos impedindo muitas vezes de melhorar, de evoluir ou de alcançar outros lugares ou galgar outras possibilidades por conta desse egocentrismo, né? Nós, quanto cristãos, precisamos sempre avaliar e caminhar em equilíbrio nessa questão, não sermos muito radicais em atender às expectativas do mundo, até porque, né, a Bíblia ela é contracultural. A matemática de Deus é totalmente oposta do mundo. Inclusive, na palavra de Deus, ele nos orienta e nos ensina a sermos generosos. E o que é a generosidade? É colocar as necessidades do outro à frente das suas. Mas também a palavra de Deus nos ensina que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Antes de conseguirmos amar o próximo, nós precisamos amar a nós. E amar a nós inclui respeitarmos os nossos limites. Quantas vezes você não disse sim e afogou aquele não? E aquele não entrou e se enraizou dentro de você e você ficou sufocada porque você não queria estar ali, você não queria fazer aquilo. E até muitas vezes você chegou a mentir por um medo de desagradar ou desapontar a outra pessoa. Eu não posso ir, mas não vai ficar bravo comigo. E a gente começa a dar um monte de justificativa e é só dizer não. Não, eu não posso, não, hoje não vai dar, não, não consigo. Por que tanta dificuldade? É tão difícil, né? E eu falo isso assim, ó, suando, porque para mim foi tão difícil entrar na minha cabeça essa situação e mudar, sabe? Ter essa mudança, então entender que parar de me sentir culpada, entender que eu posso dizer não. E sabe quando tudo mudou na minha vida? Foi quando eu consegui entender o que é prioridade. Prioridade, ela não tem plural, ela é uma palavra que não existe plural dela. Prioridade é prioridade, então não existe prioridades. E cada fase que vivemos existe prioridade. E quando nós entendemos, então, o poder da prioridade, a gente consegue ter leveza em dizer não. Por quê? Vamos lá, eu estou vivendo essa fase aqui na minha vida hoje, né? De estabelecer um novo tempo profissional. Hoje, inclusive, eu tinha um café com uma amiga e eu disse não. Por quê? Porque eu estou nesse momento e a minha prioridade hoje é o meu trabalho, é estar aqui gravando para vocês esse vídeo. Eu poderia ir com ela para tomar um café, mas eu ia atrasar e ia me auto-sabotar.
e faz tanto tempo que eu não vou tomar um café com ela, ela quanto minha amiga, ela pode até ficar magoada, né, ou triste, mas ela vai entender, porque ela é minha amiga. Então eu preciso ser sincera, eu devo isso a ela, a sinceridade, a transparência de ser eu mesma. Se ela é minha amiga de verdade, ela vai respeitar isso de mim. E é isso que a gente tem que ter, essa consciência, sabe? Você conseguiu entender aqui? Conseguir ser clara nesse ponto? Tudo é uma questão de equilíbrio. Então aprenda a respeitar a fase que você está vivendo. Determine o que é prioridade para esse momento da minha vida. E estabeleça então os lugares que você vai frequentar, as pessoas que você vai nutrir os relacionamentos. E pare também de ficar se justificando, sabe? Eu não posso ir porque, ai, sabe como é que é, né? Ai, amiga, não vai ficar brava comigo porque... Não, você é adulto, você vai passar essa segurança naturalmente. Se você é um adulto que consegue dizer não para determinadas situações, você não é um otário. Não, você é uma pessoa consciente da sua prioridade. Você está focado, sabe? Você não é uma pessoa que precisa se preocupar em ser mal visto. Mal visto? Mal visto por quê? Por eu ser uma pessoa que tenho as minhas prioridades estabelecidas, que estou correndo atrás de um objetivo maior, que preciso trazer limitações. Isso só demonstra que eu não sou uma pessoa afobada, aleatória, não sou uma pessoa influenciada, não sou uma pessoa eufórica, Maria vai com as outras, sabe? Você consegue visualizar isso? Você consegue entender isso? É postura. Já me perguntaram assim, Sabrina, como que faz para ser uma pessoa mais segura? É uma questão de identidade, sabe? À medida que você se conhece, à medida que você estabelece os seus limites, que você reconhece as suas fraquezas, que você trabalha a partir delas, você se torna essa pessoa segura. Então, as características de uma pessoa segura aqui é saber dizer não, é impor os seus limites, é entender que nem sempre você vai conseguir agradar as outras pessoas e tá tudo bem se aquela pessoa não conseguir lidar com aquele não seu, de duas uma. Ou ela não é sua amiga, não era de fato para ficar na sua vida, ou ela também precisa fazer um autoconhecimento e se desprender de características tóxicas dela. E aqui a gente entendeu que a culpa é a raiz dessa dificuldade. E aí você consegue entender, tá, por que eu tenho tanta culpa? O que que me aprisiona? A culpa do quê? De agradar o outro? Por que que eu tenho essa necessidade de agradar o outro, sabe? E você volta lá para sua infância e começa a fazer uma retrospectiva de tudo que você passou, da sua própria educação. A raiz já está lá atrás, então é uma desconstrução daqui para frente. Agora você, quanto uma pessoa adulta, você precisa entender que este comportamento coube naquela época. Então, o dizer não aqui é importante para que você não traga mais problemas para a sua vida, como uma exaustão crônica, um afogamento de si próprio, uma depressão muitas vezes, porque você diz sim querendo dizer não. Que isso só vai te levar a um lugar, que é adoecer, porque você não vai conseguir dar conta de tudo. E aqui para encerrar esse vídeo eu quero te deixar um desafio então, que é você trazer no mínimo 3 situações, 3 áreas da sua vida que você entendeu que precisa ter uma mudança de comportamento em relação a isso, precisa dizer mais não, porque isso de fato está te gerando uma exaustão mental, está colocando em risco a sua saúde mental. E eu tenho certeza que você fazendo isso, você vai conseguir ter um entendimento da raiz do problema, do porquê que você se sente tão culpada ao dizer não para a pessoa. E quando você consegue isso, você então consegue ter a mudança.